Amém. Irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 23. Hoje eu vou abordar um tema que já há algum tempo eu quero abordar, mas não tinha tido oportunidade, e graças a Deus por isso. Livro de Mateus, capítulo 23, nós vamos ler do 18, é bastante versículo, tá? Até o 24, verso 14. É bastante versículo, vamos lá. Vou ler direto, hein? Depois a gente conversa sobre eles. 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. É quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-serão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Só até aqui. Irmãos, hoje eu vou abordar um tema muito importante que eu acredito que seja fundamental nós entendermos, que é uma teologia de fim do mundo, que diz, baseado nesse versículo aqui, o 14, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A ideia é que, o que eles dizem é que a igreja, são duas vertentes, que a igreja vai viver um grande avivamento antes do fim, que vai cumprir isso aqui, ao evangelizar, e todo mundo vai ouvir, e esse grande avivamento vai preceder a Jesus Cristo. Essa é a primeira ideia. Quando isso acontecer, Jesus Cristo voltará. A outra ideia que também está errada, essa já está errada, a outra ideia que também está errada é aquela que diz que as pessoas têm que ir por aí, evangelizar a todas as pessoas individualmente, e quando todo mundo que houver no mundo ouvir falar de Jesus, então virá o fim. Essa também é uma interpretação que não condiz com o que nós acabamos de ler. Presta atenção. Jesus Cristo, por que eu li o 23 se eu ia falar sobre isso? Ele diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, não é isso? E virá o fim. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu vou abordar sobre o que seria esse evangelho do reino, mas eu quero ilustrar que Jesus Cristo, antes de chegar nesse momento, Jesus Cristo está falando e repetiu diversas vezes. Quem contou quantas vezes Jesus Cristo falou, ai de vós, fariseus hipócritas, nesse texto aqui que eu li? 16 vezes? Ah, tá, não foi nem perto. Mas, se eu não me engano, só o que eu li foram 4, mas tem mais 2 vezes antes que eu não li. Posso estar enganado. Enfim, o que Jesus está falando? Olha, Jesus está falando, criticando, condenando a prática dos fariseus e ilustra essa prática em diversas maneiras. Ele fala, olha, vocês estão coando um mosquito, ou seja, botando no coador para pegar um mosquito, e estão deixando um camelo. Estão preocupados com o mosquitinho e estão abandonando um camelo. Vocês são como sepulcros caiados, que é a maior agressão que eu acho que dentre todas as coisas que Jesus falou, né? Sepulcros caiados, que é o quê? São adornados por fora, mas por dentro tem o quê? Morte. São condutores cegos, ou seja, alguém que não tem como ajudar a ninguém. É um cego. Bota o cego para dirigir um carro, ele não vai conseguir. Então, nesse sentido, são condutores cegos que não podem conduzir ninguém a lugar nenhum, simplesmente por não enxergarem. E assim Jesus vai condenando aqueles fariseus. Mas ele está falando isso de forma clara, direta e objetiva para aqueles fariseus. No verso 33 ele vai dizer assim, serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí ele diz, portanto, eis que eu vos envio. Respondendo a pergunta, eles não vão escapar. Eles vão para o inferno, porque não tem como. São condutores cegos. A enxergar a obra de Cristo é para aqueles que têm o Espírito Santo. Enfim, portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis. Então Jesus está falando, a uns deles matareis, outros crucificareis, açoitareis, vão perseguir de cidade em cidade, até para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Então Jesus Cristo está dizendo que esses fariseus hipócritas, sobre eles cairá todo o sangue de justo que foi derramado sobre a terra. Aí tem um porém. Ele diz assim, desde Abel até Zacarias, ou seja, personagens do Antigo Testamento. Então alguém poderia interpretar que Jesus estava falando do passado.
Mas os apóstolos, ao ouvirem isso, perguntaram, entenderam e perguntaram a Jesus: quando se dará essas coisas? Quando? Não é isso? Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, verso 24. Aproximaram-se dele para lhe mostrar a estrutura do templo e estavam assentados no monte, dize-nos, verso 3. Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda ao fim do mundo? Então Pedro, ele falou da derrubada do templo, né? Mas eles perguntaram no plural, quando serão essas coisas? Tudo isso que ele disse que ia acontecer, né? Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Muito bem. Jesus Cristo então está falando desses condutores cegos. Aqui tem um texto que eu já uma vez falei sobre isso, mas vale a pena, eu vou separar dois textos que a gente leu aqui. Um é que eles dizem, né, no verso 30 do 23, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Isso é uma coisa falsa, muito comumente utilizada. As pessoas falam assim, se eu vivesse no tempo de Jesus Cristo e tivesse visto Jesus Cristo, Oi? Tá. Exato. Tem já falei sobre isso. Se eu fizesse, se eu falasse, se eu tivesse esse tempo, eu acreditaria, eu creria. Mas isso não é verdade, isso acabou. Mas o que nós vemos? Que esses mesmos que estavam aqui, esses mesmos, no final, eles vão o quê? Fazer as fofoquinhas lá, sussurrar no ouvido do povo para crucificar a Jesus. Todo o sangue do justo recai sobre eles. Então essa é a primeira. Agora, no verso 32, ele diz o seguinte: encheis vós, pois, a medida de vossos pais. A medida, então Jesus, Samuel, ele fala, encheis vós, pois, a medida dos vossos pais. E eu estou falando do evangelho do reino. O que eu quero dizer é que evangelho do reino é esse, para a gente poder entender o que será pregado a todas as nações. E a gente entender um pouquinho mais sobre o que será que vai acontecer de fato. Ainda no livro de Mateus, pula para o capítulo 4, eu vou ler os versos 17 ao 23, que diz assim: desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam... Não, estou bebendo meu cafezinho. É café, obrigado. Enfim, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Pode deixar. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, eles deixando imediatamente o barco. E seu pai seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. O que viria a ser o evangelho do reino, de acordo com esse texto? O evangelho significa boas novas. Então são as boas novas do reino. E que reino é esse? Conforme a gente leu no verso 17, o reino dos céus. Então o reino dos céus será pregado a todas as nações, Samuel. Segunda vez, hein? Será pregado a todas as nações, e quando isso acontecer, virá o fim. E o evangelho é as boas novas do reino dos céus. Mateus ainda, no capítulo 9, verso 35, diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então Jesus foi pregando o evangelho do reino, ou seja, é chegar no reino de Deus, é vindo o reino dos Deus, é a boa nova, o reino dos céus, o reino que era esperado, agora está acessível. Jesus estava pregando o cumprimento de uma profecia, a chegada do reino. Esse é o evangelho do reino.
Lucas, capítulo 16. Tá, não, mantém aí Mateus aí, capítulo 3, versos 1 e 2 diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista é aquele que antecedeu a Jesus Cristo, aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo. Cara, pode deixar que resolver. Aquele que preparou o caminho de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele dizia: está próximo o reino dos céus. Quando Jesus começou a anunciar, ele disse: é chegado o reino dos céus. Ou seja, antes da chegada do reino dos céus, havia João Batista preparando o caminho, anunciando que estava próximo o reino dos céus. Agora vamos para Lucas 16:16. Lucas 16, verso 16 diz assim: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, o reino de Deus passa a ser pregado a todo homem após João. Até João era a lei e os profetas. Depois de João, o reino de Deus já era chegado, não estava mais próximo. Então, é esse o tema da mensagem de hoje: o reino de Deus, o reino dos céus, que é chegado a todo homem. E algo contra essa teologia que diz que quando todo mundo aceitar, quando todo mundo ouvir, tiver a oportunidade, Jesus Cristo vai voltar. Qual é o problema dessa teologia? Qual é o problema disso? Porque se prega por aí que haverá um grande avivamento, hoje já estão dizendo que esse momento chegou. E essa visão, o anticristo, ele virá primeiro. E essa visão de que haverá um grande avivamento, que está próximo do grande avivamento, prepara o caminho para o anticristo. Prepara o coração das pessoas para receberem anticristo. Por quê? Porque o texto falou em uma série de coisas. Jesus Cristo repetiu lá em Mateus 23, uma série de vezes: ai de vós, fariseus hipócritas. E depois, quando vai explicar mais sobre o fim do mundo, ele repetiu algumas vezes, dizendo: virão falsos profetas. Que são esses fariseus hipócritas? São esses sepulcros caiados. São esses que dizem que se eu vivesse no tempo dos meus pais faria diferente. São os mesmos. São os mesmos. Mas Jesus Cristo falou para deixar encher a medida do copo deles. Então a medida do copo desses fariseus ainda está sendo cheia. E eu vou mostrar hoje, o objetivo também é esse: mostrar que essa medida está sendo cheia. E quando ela chegar ao seu ápice, a medida do copo estiver cheia, aí sim virá a destruição. Mas o anticristo vai abarcar todo mundo. Então, as pessoas, e como nós sabemos que o anticristo ele é uma figura que, dentre outras coisas, é uma figura política, o que se diz hoje já se diz, Sara? O que já se diz hoje? O que se diz é que, por um meio político, ou seja, a sociedade já está acordando, é o que eles dizem. O mundo já está acordando. Já está acabando a cultura woke. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: todo extremismo é errado. Eu sou totalmente contra tudo aquilo que a extrema esquerda defende. Totalmente contra. Tal qual sou totalmente contra o que toda a extrema direita defende. Todo extremismo é errado. Não existe viés político correto que não seja a palavra de Deus. Mas quando se fala que os personagens políticos estão tomando características de seres cristãos semi-mitológicos. As pessoas estão dizendo: agora que o Trump ganhou nos Estados Unidos, a direita acordou, o cristianismo venceu e o conservadorismo vai salvar o mundo.
E é engraçado porque o nome da cultura que eles ficam dizendo que está sendo combatida e sendo derrotada é o woke, né? E o woke, se eu estou enganado, eu pensei nisso agora, significa preso, não é isso? Significa woke. Não é como se fosse uma isca? Alguma coisa assim? Você está preso, está fisgado? Depois alguém pesquisa para mim, posso estar falando uma besteira aqui. Veio na minha cabeça isso agora. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é, de fato, me parece que é uma armadilha que fez com que as pessoas, crendo estarem lutando contra um mal, os cristãos sempre caem nessa pegadinha de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas não é. O inimigo do meu inimigo é inimigo dele, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nenhuma relação com isso. Ao contrário, os dois, sendo inimigos, são inimigos. E eu vou dizer então que todo sangue justo recai sobre aquela geração dos fariseus. É isso que a gente leu no texto, não é isso? Muito bem. E aí, a medida dos copos dos fariseus não está cheia. Jesus Cristo disse para deixar encher. Isso quer dizer, eu vou demonstrar que quando há uma menção sobre isso, sobre a medida do copo, esse copo vai se encher, e quando se encher, virá repentina destruição depois de enchido. Logo, o que eu estou querendo dizer é que os copos estão se enchendo hoje. Os copos dos fariseus, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos líderes estão se enchendo hoje. Eu tenho quase certeza que a grande maioria dos cristãos de hoje, das igrejas, não são cristãos. Bom, vamos lá em Êxodo 20. Êxodo 20, verso 5 vai dizer: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, Deus está dizendo que Ele, por ser zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos. É isso que está dito ou não é isso que está dito? Logo, eu não preciso necessariamente pregar a cada um dos indivíduos que existem na terra para que venha o fim. Eu não preciso pegar o evangelho do reino. Por quê? Porque se eu prego para alguém hoje e esse cara rejeita, é a iniquidade dele que pode recair sobre seus filhos. Ora, mas é o que está escrito aqui, gente. Mas e se o filho dele aceitar? Aí o filho dele vai ser salvo. Tá? Quer ver? Ezequiel 18. Ezequiel 18 vai dizer o seguinte, verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio caberá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Enfim, Deus está dizendo aqui, depois esse capítulo você pode ler aí, que fala sobre isso. Deus prometeu que visitaria, no verso 19 fala sobre isso, e vai seguir nisso até adiante, tá? Até adiante, falando sobre o próprio povo de Israel, né? No final do 32, só para deixar claro, diz: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Logo, Deus está falando aqui para não convertidos. Amém? O que eu estou querendo dizer é: quem pecar, fica com o seu pecado. O ímpio, que é ímpio, tem a oportunidade de ser salvo se ouvir. No entanto, Deus visita a iniquidade do pai por algumas gerações. Quer ver?
Eu vou demonstrar, porque Deus falou e Ele mesmo cumpriu. Pode alguém ser salvo? Pode. Pode o filho do ímpio ser salvo? Pode. Mas não há a obrigação de ir lá falar para eles. E eu falo isso, irmãos, com uma certa consciência de que alguma represália vou sofrer, tá? Porque isso é algo que as pessoas não aceitam por aí. Mas é uma verdade, o texto está dizendo que visita a iniquidade dos filhos e ainda demonstra. Agora, eu vou demonstrar agora. Gênesis capítulo 15 e 16 diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então a medida dos fariseus, como estava lá, Jesus Cristo tinha dito em Mateus 23, ele disse que a medida dos fariseus hipócritas não estava cheia. Não estava cheia. Agora, esses fariseus hipócritas, que a sua medida se encheria até o fim, ainda estão sendo cheios. E eles não precisam ter o mesmo nome de fariseus, conforme eu vou demonstrar agora. Então, o que Jesus está falando aqui? Os amorreus, no capítulo 14, verso 7... Jesus não, a palavra de Deus. O capítulo 14, verso 7, conta que os amorreus saíram, se uniram numa guerra contra Abraão. Os irmãos lembram disso, não é isso? Eles foram lá, deixa eu ver se está no verso 7 mesmo. Tá, né? Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Razão Tamar. Isso aqui foi um conluio que aconteceu dos reis, dentre eles os reis dos amorreus, que queriam matar Abraão, vencer Abraão. Em alguma maneira, os amorreus foram vistos por Deus como piores do que os outros, porque essa medida do copo foi destinada aos amorreus. E nós vamos ver que esse copo dos amorreus vai se encher constantemente. Esse copo vai se encher. Deus falou aqui que eles ficariam 4 gerações, cada geração contando 100 anos mais ou menos. Eles ficaram 400 anos no Egito e voltaram para lá, para a terra de Canaã, onde habitavam os amorreus. Lá em Êxodo 23, Êxodo 23, versos 23 e 24 diz assim: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus, e aos perizeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás todas as suas estátuas. Então o que era para fazer com os amorreus? Totalmente. Deus está dizendo que destruiria totalmente os amorreus. A ideia era: vocês estão saindo do Egito, vão destruir, acabar com os amorreus. Pergunto: quem viveu nesses 400... Isso aqui já é pós saída do Egito. Quem viveu nesses 400 anos, que nasceu lá nos amorreus, fez alguma coisa contra o povo de Deus? Não. Os pais fizeram. O rei dos amorreus fez um conluio contra os reis, foi atacar lá o Abraão, e Deus prometeu, por causa disso, que destruiria os amorreus. Nasceu um monte de gente. O povo estava no Egito. Nasceu gente, morreu gente, que não viu nada disso, nem sabia disso. Nem sabia que isso ia acontecer. E estava a promessa de Deus que eles seriam destruídos. A medida do copo foi se enchendo. E aí eles vão perseguir o povo de Deus, os amorreus. O povo sai do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho e, cansados, separam os homens das mulheres, e as crianças e os animais e os idosos. Os homens vão na frente para abrir no caminho. Os amorreus atacam por trás, atacam as crianças, as mulheres, os idosos. E aí Moisés tem que ficar já idoso, cansado, alguém tem que segurar a mão dele, porque quando ele levanta a mão, os amorreus vão sendo derrotados. Quando ele abaixa a mão, eles vão vencendo.
E aí eles ficam lá segurando e o povo vence. Então a medida dos amorreus vai se enchendo, não é isso? Vai se enchendo. Aí, o que acontece? Lá a gente já falou sobre isso, no livro de Juízes e também de Josué, no final de Josué, início de Juízes, não precisa ler lá, nós vemos que a tribo de Dan não cumpre o que foi ordenado, eles não vão destruir os amorreus. E aí o que acontece com os amorreus? Eles ganham a terra prometida, destinada à tribo de Dan, perde território, os amorreus avançam sobre eles, não cumprem. Aí depois o rei Saul conquista finalmente, vence os amorreus, Deus manda destruir todo mundo, agora é o fim, né? Saul vai lá, preserva o rei, preserva os animais, falou, poxa, não é melhor entregar isso aqui tudo, fazer sacrifício para Deus? Não era melhor, porque era destinada à destruição completa. E Saul deixa de ser rei por não destruir os amorreus. Finalmente, lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 8, verso 12, vai dizer, da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus e de Amaleque, e dos depojos de Adázer, filho de Joabe, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele a ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, 18 mil. E aí vai falando de Edom, um monte de coisa. Só nesse momento, na Síria e de Moabe, que o rei Davi vence os amorreus. Detalhe que os amorreus viraram outros povos, mudaram de nome, mas é essa região, é esse povo que deveria estar na tribo de Dan. Não vou entrar nisso agora. E foi rei Davi que os destruiu. Ah, como é que você sabe que é esse povo? Vou ter que entrar. Como é que você sabe que é esse povo? Está lá em Neemias. Senão depois alguém vai dizer, não é isso não, está errado. Está lá em Neemias 9, 24. Vai dizer, assim os filhos entraram e possuíram aquela terra que eu acabei de ler, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, que lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Muito bem, agora pula para Amós, que diz, Amós 2:9. Eita. Amós 2:9 vai dizer, todavia eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, que era forte como os carvalhos, mas destruiu o seu fruto por cima e suas raiz por baixo. Depois os irmãos leem de que tudo que está falando aqui. Então esses povos, os amorreus, foram completamente destruídos anos e anos depois. E acabou. Depois desse evento, de 2 Samuel 8, 12, não tem mais amorreus na Bíblia. Não aparece mais amorreus na Bíblia. Acabou. A medida deles foi cheia até o seu fim. Deus, Jesus Cristo, disse que a medida dos fariseus ainda não estava cheia. E se ainda existem, estão por aí. Que quando isso vai ser cumprido, quando vai ser cheio, de acordo com o que a gente leu, quando essas coisas virão? Vão vir os falsos profetas, pessoas se dizendo como Cristo, e quando virá o fim? Quando o evangelho de reino for a todas as nações. E aí virá o fim. Quando tudo isso vai acontecer? Quando a medida dos fariseus hipócritas estiver cheia. E quando isso se dará? Só Deus sabe. Ninguém sabe quando vai ser cheio. Só Deus sabe quando eles esgotarem, encherem o copo deles. Mas o que eu quero dizer é que essa ideia de que precisa haver um avivamento e todo mundo se entregar é satânica, prepara o caminho para o anticristo, e que não necessariamente todas as pessoas que viveram no mundo precisam necessariamente ouvir, porque Deus visita a iniquidade do pai no filho. Só para os irmãos terem uma ideia da promessa que Deus fez a Abraão até Davi, nós temos Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Naazon, Salmão, Boaz, Obed, Jessé,
Davi. São 14 gerações, desde que Deus prometeu, até a destruição dos amorreus. Pergunta aos irmãos, será que os amorreus todos tiveram oportunidade antes disso? Não. Deus deixou aquele povo encher os seus copos para serem destruídos. A mesma coisa vai acontecer com toda a humanidade. Quando fala dos fariseus e dos hipócritas e dos que seguem aos falsos profetas, está falando da maioria, irmãos. A grande maioria da humanidade. Quantas pessoas haviam no mundo temente a Deus no tempo de Abraão? Abraão e os seus. Ninguém mais. E Melquisedeque. Abraão, os seus e Melquisedeque. E ninguém mais. Quantas pessoas eram tementes a Deus no tempo de Davi? Muito mais. Mas ainda era um número reduzidíssimo em relação à população global. Quantas pessoas de fato acreditaram em Jesus Cristo quando Jesus Cristo veio ao mundo? 12 mais 70 por aí. Quando ele morreu, por aí. E a grande maioria crucificou a Jesus. O povo gritou, crucifica-o. Quantos cristãos haverão no mundo quando Jesus Cristo retornar? Quase nenhum. Por isso ele perguntou, haverá fé na terra quando retornar o Filho do Homem? Porque não haverá. Praticamente não vai haver. Agora, quantas igrejas, quantas religiões, quantos falsos profetas, quantos fariseus hipócritas haverão quando Jesus Cristo retornar? Todos serão cegos guiando cegos. Serão pessoas seguindo a falsos pastores, serão pessoas seguindo a falsos padres, ou falso tudo. Porque, primeiro, que não pode chamar ninguém de pai, né, no sentido espiritual. Nem de rabi. Então você já tira todos os católicos e todos os judeus só de cara. Irmãos, a mensagem é essa. Eu creio que essa é uma orquestração satânica e que nós precisamos estar atentos. E creio genuinamente que se todas as nações ouvirem o evangelho do reino, que é pregado desde que João foi embora, eu acredito que esse evangelho do reino será pregado até a chegada dos testemunhos, aí sim virá o fim, não necessariamente todas as pessoas. Amém? Pode encerrar.